Oi pessoal, meu nome é Alessandro e eu já fiz aqui no canal, no Ministério dos Quadrinhos, 2 vídeos comentando sobre o Dampir, personagem da editora italiana Bonelli. O primeiro vídeo foi quando eu falei das primeiras impressões que eu tive sobre o personagem, minhas primeiras leituras dele. E o segundo vídeo eu fiz quando saiu a recente edição da editora 85, que traz 4 histórias do personagem. Bom, nesse vídeo eu quero comentar a primeira história do Dampir. Essa daqui, ó. Dampir, o filho do vampiro, que saiu na Itália em 2000, em abril de 2000, e aqui no Brasil em setembro de 2004. Bom, a primeira história que eu li dele não foi a primeira história dele, né? A estrutura dos títulos do Bonelli favorece um pouco isso. Embora Dampir tenha uma certa cronologia, a gente pega uma edição e ela é compreensível, né? Ou seja, qualquer edição pode ser a primeira edição de alguém. Mas só para contextualizar, quem nunca ouviu falar no personagem, o Harlan Draca, o Dampir, é um híbrido de vampiro e humano. E esse híbrido ele é perigoso para os vampiros. Por quê? Porque o sangue dele pode matar os vampiros. É algo extremamente venenoso para essa espécie. E o Dampir, o Harlan Draca, decide passar toda a sua vida combatendo esses mestres da noite, esse mal ancestral. Bom, falando assim parece, Alessandro, ok, né? A história parece até meio boba. E poderia ser se não fosse tão bem trabalhada e oferecesse uma releitura muito interessante do mito dos vampiros. Mas vamos falar da história da primeira edição. Ela é escrita pelo Mauro Bozelli e pelo Maurício Colombo, criadores do personagem, e desenhada pelo Marro, o Maggio, não sei como é que se pronuncia esse italiano, que é um pseudônimo do desenhista Mauro Rossi. Deixa eu mostrar um pouco do desenho. Sei que o formatinho incomoda um pouco, vamos ver se dá para aproximar um pouco, para vocês verem melhor. Esse é o desenho do Mauro Rossi. É um desenho bem competente. Pelo menos eu curto, né? Mesmo sabendo que esse aqui não é o tamanho apropriado para apreciar. Mas vamos lá, né? Esses são os criadores da história. E ela começa com um grupo de soldados chegando a uma aldeia. Esses soldados, a impressão que dá é que eles estão participando de uma guerra civil. E eles receberam a missão de conquistar e ocupar aquele local. Bom, quando eles chegam a essa aldeia, todos estão mortos. Eles acham que isso é resultado da ação dos inimigos deles. E eles todos estão mortos, eles vão lá, parece que as feridas não foram causadas por seres humanos. Eles ficam na aldeia e alguns deles também são mortos. E, bom, cada vez mais a certeza que eles têm é que não são seres humanos que estão matando aquelas pessoas. Em determinado momento, uma idosa fala para um dos membros do grupo que ele sabe a quem chamar. Bom, quem ele deve chamar? Então, conversando com o superior, ele vai em busca de um homem que era do vilarejo dele, de quando ele era criança. Inclusive, ele implicava bastante com esse homem, falava que ele era filho de uma bruxa, e esse homem é o Harlan Draca. E aí nós somos apresentados a ele. Bom, como é que esse Harlan Draca é? Ele se apresenta como um Dampir. Só que na verdade ele não acredita nada disso. Ele se aproveita das crenças das pessoas da região para ganhar dinheiro. Ele é uma espécie de estelionatário. Ele se sente um pouco mal com isso. Ele e um amigo dele que fazem isso. O amigo é mais convencido disso. Então, ele desenterra mortos e crava estacas. Ele meio que brinca com as crendices das pessoas, né? Porque todos julgam que ele é um vampiro e ele vai lá se apresentar assim. Embora ele tenha sofrido muito na vida, foi excluído, os outros garotos falavam mal dele, faziam brincadeiras de mau gosto com ele. E o seguinte, ele é levado pelos soldados àquele lugarejo. Lá ele admite que não acredita nada desse papo de vampiro, mas lá ele é forçado pelo líder dos soldados a confrontar aquelas criaturas. Ele é solto à noite. E ele acaba enfrentando, né, derrotando parte daqueles vampiros. E o seguinte, e aí começa a saga. Dampir é uma mistura de história de guerra com história de terror. O Sérgio Bonelli, que era editor da Sérgio Bonelli Editor, ele dizia que Dampir era um horror de guerra. Cara, e faz muito sentido essa definição. Porque, pelo que eu já li do personagem, a guerra é uma ambientação
constantes e os males da guerra são frequentemente apresentados e mostrados como tão ruins ou até piores que, sei lá, os vampiros. E nessa edição aqui é formado o trio de companheiros que combaterá os vampiros. O próprio Harlan Draka, que está aqui na capa. Nós temos também o Kurjak, que é o líder dos soldados que chegou à aldeia. E esse soldado, esse líder, ele é um mercenário que tem certos traumas do passado. Está aqui o Kurjak. Ele tem esse trauma do passado e ele descobre na Guerra aos Vampiros a verdadeira guerra que ele deve travar. E temos a Tesla, que confronta o Harlan Draka, mas ela é uma vampira que se volta contra os próprios vampiros. É uma vampira renegada. Deixa eu pegar aqui uma imagem da Tesla para vocês. Olha só, está aqui a Tesla. Esse trio na segunda edição, que eu vou comentar num vídeo posterior, vai realizar a sua primeira missão juntos. Bom, também aqui nessa edição nós conhecemos o primeiro grande antagonista, que é o Mestre da Noite, chamado Gorka. Mas eu vou mostrar mais um pouquinho da arte, acho que deu para ver direitinho. E o seguinte, os personagens eles são bem apresentados. Eles são apresentados em meio à ação, mas mesmo em meio a essa ação, nós conhecemos o suficiente deles, dos dramas deles, para termos empatia com eles e com as perdas deles. Todo personagem aqui, todos os três, né, tanto o Kurjak, quanto o Harlan Draka, quanto a Tesla, passaram por perdas por causa dos vampiros. O Draka e o Kurjak perdem amigos. E a Tesla perde a própria humanidade. E assim, é uma coisa que, uma boa motivação para combatê-los, né? Essa edição aqui, ela saiu há mais de 10 anos pela Mitos. Assim, dá para achar em sebo, mas se quiser ter contato com o personagem, eu recomendo a edição recente, a editora 85. Dá para ler na boa, são 4 histórias bem legais, tem comentários aqui no canal. A editora 85 fez um trabalho bem legal via financiamento coletivo. Dá para entrar em contato deles pela página deles do Facebook, salvo engano, é Quadrinhos 85. E os caras, eu acho que é um bom lugar para começar. De todo modo, saíram 2 edições pela Mitos, que não são tão difíceis de achar assim, não. Dá para conseguir em sebos, às vezes, sei lá, pela internet também. Bom, são esses meus comentários. Você já leu o Dhampir? O que você acha? O Dhampir eu acho que é meu segundo personagem favorito da Bonelli. É a segunda história que mais me empolga. A primeira é Mágico Vento. Mágico Vento é fantástico, mas Dhampir tá ali correndo por fora e me empolgando bastante. Bom, são esses comentários. Parando então, já falei demais. Deixa aquele abraço, peço que você dê teu joinha. Se gostou do vídeo, mostra para os teus amigos. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Um abraço e até o próximo vídeo.